Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E a imprensa não para de discutir essa questão das mudanças de datas da Copa do Brasil. E o Corinthians e o Vasco estão entrando no STJD para fazer valer a primeira data que foi anunciada pela CBF. Fica aqui no Corintiano Informa, eu vou mostrar tudo que a imprensa está falando sobre essas discussões aí da Copa do Brasil. Capato, bom trabalho pra você aí. Vai ter trabalho, porque a coisa tá pegando no Corinthians. Bom, houve várias questões. Primeiro, essa compra definitiva do Hugo me parece um assunto que vai se encaminhar tranquilamente. E a segunda, o Vasco entrou no STJD ontem e o Corinthians hoje para tentar mudar essa questão das datas da Copa do Brasil. O presidente Augusto Melo, ele se equivocou numa data. E eu vou explicar. A entrevista para a Band no final de semana, ele disse que a compra poderia ser feita a partir do dia 1º. E agora há pouco, faz coisa de meia hora, o clube entrou em contato comigo até para explicar ali a situação, o pessoal da assessoria, de que a data, na verdade, é o dia 10. A partir do dia 10 de outubro, o Corinthians pode depositar os 500 mil euros, que dá mais ou menos 4 milhões, como o Capato disse, cerca de 5 milhões para comprar o Hugo definitivo. Só que tem um jogo amanhã. Então o Corinthians amanhã, para que o Hugo esteja em campo, o Corinthians vai depositar os 500 mil reais, que é a multa para ele poder participar. Assim como aconteceu no Campeonato Brasileiro. Ele só participa do 2-1 porque o Corinthians pagou lá os 500 mil reais de multa e garante a sua participação. Então amanhã paga mais 500 e a partir do dia 10 o Corinthians sim pode pagar e adquirir e comprar definitivamente o Hugo. Só que, pelo regulamento geral das competições, para você registrar novos contratos, necessariamente a janela tem que estar aberta. Então o Corinthians estará comprando o Hugo, mas não registrando o novo contrato do Hugo, que só poderá acontecer na janela de 25. Na prática não muda nada, vai seguir jogando pelo Corinthians como se ele tivesse emprestado, só que juridicamente ele está garantido que o jogador será dele a partir do dia 10. Mas o contrato novo não pode ser registrado porque a janela está fechada. Não muda nada, o jogador vai seguir jogando, mas o clube vai ter uma garantia aí, pelo menos jurídica, de compra e não de empréstimo a partir do dia 10. Mas lembrando, amanhã segue tudo igual e ele vai jogar com pagamento mediante um pagamento de multa de 500 mil reais, que foi a mesma do Brasileirão. Valeu muito a pena, ele jogou muito bem no 2-1. Amanhã, obviamente, ele é muito importante, será muito importante também. Então é mais 500 mil reais, que é o investimento. Esse jogo que nós estamos mostrando aí agora, esse é importante, então a presença dele amanhã. Então mais 500 mil, então vai ficar 1 milhão por 2 jogos. E se caso aconteça, o Corinthians não exercer só no dia 30, depois paga mais 500 mil pro terceiro jogo e aí vira 1,5 milhão de reais de multa pro terceiro jogo. Enfim, coisas de contrato, mas o importante é que o jogador tá aí. O Corinthians, eu não sei se é um pouco de sorte, mas eu acho que também foi competência. No mesmo ano que você perde 2 baita goleiros, você consegue trazer um terceiro muito barato por 500 mil euros. Sinceramente, no futebol de hoje, o Corinthians vendeu o Felipe Augusto, que tinha dado meio chute na bola, por 3 milhões de euros, e você conseguir pagar 800 mil euros, cerca aí de 4 milhões e pouco de reais, num jogador desse tamanho como o Hugo, enfim, como ele está indo bem, eu acho um dinheiro realmente muito baixo, um dinheiro quase que de pinga no futebol de hoje. Você vê os garotos aí sendo vendidos, até garotos desconhecidos, por muito mais. Em relação ao STJD, o que você falou, o Corinthians acionou, entrou com uma pedido inclusive de liminar, porque a liminar normalmente ela sai mais rápido, ela tem que sair mais rápido. O Vasco também fez, os dois entraram ontem à noite. E agora, meus caros, tem que aguardar. Agora não depende mais do Corinthians, depende da boa vontade de quem estará julgando, do tribunal. O que eu só espero que eles não falem. Lá em dezembro saia uma... Olha,
sabe, eles demoram tanto para fazer os julgamentos que aí chega em dezembro, ó, nós estamos decidindo agora aqui o recurso do Corinthians, o jogo já rolou. Espero que isso não aconteça, né? Porque lá sempre demora demais e o recurso está lá. Agora é ver como o STJD vai se comportar diante dos pedidos aí de Corinthians e Vasco contra essas mudanças de calendário aí. Muito bem, tem a nota oficial do Corinthians aí na sua tela. Então tá aí, essa é a nota oficial, Vessone. Vamos lá, e aí? Então eu acho que é só uma coisa protocolar para informar o seu torcedor. Entramos, estamos na luta, não desistimos, vamos seguir. Agora aí o torcedor se pergunta, mas você acha que pode ir para a justiça comum? Não acho, porque os desdobramentos são muito piores. Você acha que pode não entrar em campo? Não acho. Os desdobramentos, as punições são muito severas, né? Você é rebaixado automaticamente, você volta, se eu não me engano, na Série C ou D, e você ainda é impedido de jogar campeonatos internacionais por 2 anos, tal, enfim, é uma punição realmente muito, muito grandiosa. Eu não acredito essa coisa radical, sinceramente. Eu vou ficar muito surpreso se Corinthians e Vasco forem por esse lado, muito surpreso. Mas eu acho que dentro de um limite ali das instâncias, como o STJD, acho que o clube está na dele, tem mais é que brigar mesmo. Eu, pelo menos, acho correto o Corinthians e o Vasco aí nesse sentido não serem consultados. Eu acho um absurdo, você tem 4 envolvidos, eu acho que teria que no mínimo consultar os dois poderiam até abrir mão, até entender a situação e aceitar. Mas eu acho que era de direito deles, sobretudo porque serão mandantes, eles não serão nem os visitantes, serão os mandantes. Aí eu acho que fica um absurdo que a CBF fez na calada da noite. E lembrando, eu vou dar só um exemplo mais recente para todo mundo lembrar, Corinthians e Juventude. O Corinthians joga sem 3 convocados e tem que reverter aquela montanha do Juventude, tomou 2-1 fora, o jogo na quarta-feira, o Martins estava viajando, o Félix Torres viajando, os caras estão tudo voltando. E foi lá e teve que jogar sem os caras e dane-se. Na fase anterior, hein? E viveu essa situação e vambora. É assim, é data FIFA, tem jogo, eu vou com quem eu tenho. E aí agora, pedido do Flamengo e do Atlético, tal como o Arnaldo alertou ontem, que o Atlético também tá quietinho, mas está bem envolvido no processo. Aí você troca tudo, porque o Flamengo acredita que o brasileiro para ele já era. Aliás, porque isso é importante dizer, o Flamengo está tomando uma decisão que institucionalmente ele está dizendo para sua torcida: eu não acredito, tenho um jogo a menos, posso diminuir para 6 pontos, mas eu não acredito mais em chance no brasileiro. Como instituição, a gente pode falar aqui, o torcedor pode até pensar, a instituição não poderia, mas ao tomar essa atitude de falar: eu quero jogar no brasileiro sem um monte de jogador e quero jogar a Copa do Brasil com todo mundo, ela está cravando como instituição, dizendo: eu não acredito no meu projeto para o Campeonato Brasileiro, apesar de ter um jogo a menos e a distância poder cair para 6 pontos, faltando aí 30 em disputa. Ela está dizendo isso ao tomar essa atitude, o Flamengo está dizendo isso. O Rodrigo aqui fala: o brasileiro não é acostumado a cumprir regras, regulamentos e leis, por isso essa discussão descabida sobre o caso. Lei é lei, regulamento é regulamento e ponto. Ele defende aqui que o regulamento não podia ser mudado com as novas datas aí. E o Renato fala o seguinte: se o Corinthians meter uns 2-0 no jogo de amanhã, certeza que eles param com essa briga e desistem de cogitar melar o campeonato. Até parece que o Augusto Melo sabe qual é a luta, diz aqui o Renato. Sim, né? Claro, se ganhar domingo... Sempre. Recoloca vale qualquer clube. No trilho. Agora, você acha que saiu um pouco do trilho? Essa derrota no Clássico deu uma bagunçada? Não, sinceramente não. Como o Arnaldo disse, eu acho que o que vem aí, que é o Flamengo e o Inter, por ser dentro de casa, o Corinthians volta à sua arena e tudo mais, aí, sei lá, você perde quarta e perde domingo, aí se você me fizer essa pergunta segunda-feira, provavelmente eu vou responder que sim. Não me parece o caso. O que aconteceu foi que no sábado à noite a CBF soltou o calendário dela, a mudança, e vira toda a confusão que virou. E teria que virar mesmo, gente. Sinceramente, não, vou ficar quietinho, vou aceitar quieto. Não dava para aceitar quieto, aí você vem para cima e compra a briga. Acho que a diretoria está cumprindo o papel dela. O Flamengo também está na dele, foi lá e fez o pedido. Tô lutando por ele. O Atlético também, os 4 estão fazendo o que interessa para eles. Mas Cine tem razão, cada um está puxando pro seu lado. Cabe a CBF falar assim: é o seguinte, vocês dois, eu tinha um calendário, vocês sabem como era.
As quartas de final, as oitavas, vocês jogaram todas sempre depois de data FIFA e não teve problema, todo mundo com seus desfalques, assim que é. E já vou avisando, hein? Ano que vem tem um Super Mundial de Clubes. Isso. 4 dos 20 provavelmente estarão um mês fora, o campeonato vai seguir, esses clubes vão ter que jogar depois, vai ser pior. A Conmebol já soltou, viu? Tá lá de janeiro a dezembro todo o seu calendário e a Conmebol, como tá ligada à FIFA, tá lá. Super Mundial de Clubes, um mês. Ou seja, a Conmebol soltou e falou, Tó, CBF, encaixa os seus jogos aqui. A CBF vai encaixar e vai falar, Tó, Federação Paulista, agora é sua vez. É sempre de cima para baixo, encaixa os seus. E o calendário vai estar colocado, hein? Depois não adianta reclamar, entrar, pedir para trocar, vai ter de novo. Então, tá tudo aí, Tiro. Eu não acho, sinceramente, entrou nesse negócio, mas segunda-feira, com 2 derrotas, se você me perguntar isso, eu acho que a minha resposta vai ser diferente. Há dentro do Palmeiras uma discussão de se colocar em uma das competições do ano que vem o time reserva. Desde o início. No ano inteiro? Não. Em uma das competições. Tipo, Copa do Brasil. Ah, tá. Brasileiro não será, Libertadores não será. Então. Copa do Brasil. Super Mundial também não. Tem o Paulista e a Copa do Brasil. Ou essa... Se o Palmeiras ganhar o Brasileiro, vai ter mais um jogo, mais um diploma para disputar, não é isso? Isso. Então, é possível, há sim uma discussão dentro do clube. Mas se for bem avisado para o torcedor e o torcedor estiver ciente, eu acho que nunca vai ter problema isso, mas tem que estar muito claro sempre sobre esse tipo de medida. O jogo não vai ninguém. Não vai nem treinador. E quem comprar ingresso tá indo lá sabendo que não vai ninguém. Exato, agora tem que ser claro com a torcida, claro. O Gel aqui fala, boa tarde. Massa, hoje o almoço é um arroz, feijão e aquele famoso ovo frito. Gosto, hein? Parei, né, bicho? 2 olhos ou... 2, né? Dois. Ovo é comigo mesmo. Com relação ao Corinthians, sou torcedor do Corinthians. Entendo a questão de não aceitar mudança, pela maneira, não pelo motivo. Mas não entraria no STJD para reverter. Se fosse o Augusto Melo, pediria o adiamento do jogo contra o Furacão. Porque essa é a reclamação do Corinthians, né? Ele não pode falar assim, então o jogo contra o Furacão muda aí. Eu sei que não tem data e tal, mas não seria uma alternativa? Seria. Poderia acontecer mesmo. Fala, beleza, então mas tem o Furacão com 2 jogos a menos. Não dá. Ele quer jogar, ele precisa jogar com a tua. O Corinthians é que assim, logo. Na verdade, Tironi, assim, não é só cada um ver o seu interesse. Cada um nem tem noção do que o outro tem. Se o outro tem 15 partidas a fazer, ou 12, então, se dane, né? O Atlético Paranaense tem 2 partidas a realizar menos. Certo. E concorre com o Corinthians. Mas agora não tem as Copas, tá mais fácil, né? Sim, dá pra encaixar agora mais fácil, né? Coisa que o Atlético Mineiro não consegue. Mas, enfim, então... Mas não seria uma alternativa? Seria. Em vez de brigar pra um negócio da data FIFA, mudar só, então muda aqui. Então, né? Tira esse jogo. A briga é pra lá na frente falar, tira esse jogo aqui pra mim, sem falar com ninguém. Só liga lá pro Edinaldo, tira esse jogo aqui pra mim, lá na frente, põe mais pra frente, A gente não sabe, vai ter outra data FIFA. Sim. A gente não sabe que situação vai ter o Corinthians. Pode ter um jogo quarta-feira que seja decisivo pra não cair. No mês de novembro, o calendário tem mais data FIFA no mês de novembro. E como não tem data, a CBF no mês de novembro só marcou, a não ser no último final de semana de novembro, rodadas no meio de semana. O que isso quer dizer? Quando a seleção, digamos, a seleção brasileira joga 15 de novembro, tem rodada no dia 14. Não vai ser vai parar 10 dias e a gente faz logo depois. Como tem as finais da Copa do Brasil nos finais de semana em novembro, a CBF vai puxando os jogos do Brasileiro para completar o final de semana, mas não vai ter a parada da data FIFA em novembro. Não vai ter. Os jogos que a seleção atuar, só não vai ter jogo, em tese, no dia. Mas a CBF vai manejar os jogos para os finais de semana, julgando junto com as finais da Copa do Brasil. Então, digamos, na Copa do Brasil tem a final Corinthians e Galo, que vão jogar nesses 2 finais de semana. Eles não jogam, mas o restante joga. Os jogos desse time no Brasileiro não acontecerão. Então, O ano passado foi assim, certo? Exatamente. Só que esse ano teve a tragédia do Sul, teve a Copa América, teve um monte de coisa. E não vai ter, não me parece possível terminar essa temporada sem estender um pouquinho.
como aconteceu também vários anos. Vai uma semana a mais, vai no meio da semana. E agora o caso que é sempre a bizarrice da vez, o caso do Atlético, em que a Confederação torce o time ser eliminado para ter data para encaixar. O alerta do Arnaldo é bom. Pega os 20 clubes. Você tem 4 níveis agora 4 níveis. O calendário de boa, que é o Palmeiras, todo mundo que só está em uma competição. Aí você vai pro próximo nível, quem está em 2. O terceiro nível, quem está em 3, e o quarto nível é o Atlético em 3 com jogo atrasado. Exatamente, é o Atlético Mineiro. Está dividido em Atlético Mineiro. Está dividido em 4 estágios. O Atlético é o último e o pior de todos, com 3 competições e jogo atrasado, porque o Corinthians tem 3, mas não tem jogo atrasado. Sim. O Atlético é o caso mais complicado. Mas o Corinthians tem uma outra questão, né? Corinthians dá para você equivaler com o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro tá passeando no Campeonato Brasileiro. Não vai cair, não vai... Tal. Então ele tá focado nas Copas. O Corinthians tem um campeonato a disputar, o brasileiro. Quando a gente fala o Galo tá em 3 competições, tá, mas em uma ele não tá. Mas em 3 para ter que jogar. Não, tem que jogar, mas ele pode jogar com reserva. O Corinthians não pode fazer isso. Não, sim. Na verdade, essa é a grande disputa. Mais do que Flamengo e Vasco, que tem rivalidade, a disputa do calendário é entre Corinthians e Atlético. Um priorizando o brasileiro, outro priorizando as Copas. Sim. Né, numa situação de frente tripla. E esse é mais um Corintiano em Forma. Eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade. Peço também que você coloque nos comentários aqui o que você tá achando de toda essa discussão da Copa do Brasil. Muito obrigado por tudo, fica com Deus. Valeu!